Salve galera, tudo bem? Me chamo Bruno Gujo, sou diretor de estratégia criativa aqui na Final Level Company e vou acompanhar vocês nessa aula de hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre criatividade. Será que criatividade de fato é um dom? Muito provavelmente você, assim como eu, foi criado falando que criatividade é um dom, que a criança ou a gente nasce com um talento inato, um talento que é de fato um dom. E assim, não é verdade. Vamos desmitificar esse mito agora comigo. Esse ideal que a pessoa criativa ela vai ter um caminho correto ou uma carreira a ser seguida pelo fato dela ser uma pessoa, entre muitas aspas, criativas, isso é uma grande falácia. Não deixe ninguém falar o que você tem que fazer, escolha por você mesmo. Esse lance de ser um ideal, endeusar uma pessoa só porque é o fato dela ser criativa, na verdade é só uma pessoa que talvez esteja mais antenada em algum assunto que você talvez não tenha conhecimento. Mas lembre-se que você sabe alguma coisa que ela também não sabe. E atualmente a criatividade é uma habilidade que ela é necessária em vários meios. Muito além de trabalhar com publicidade, com propaganda, com jogos, você precisa ter criatividade para solucionar problemas até no seu cotidiano. Às vezes o pensar fora da caixa que a gente fala no mercado, ele vai muito além do que uma pessoa estudou numa faculdade ou num curso. Às vezes é uma experiência de vida que você tem. Eu uso como exemplo algumas vivências, como a gente lavar uma roupa de alguma forma diferente, usar aquele bicarbonato de sódio que não é um removedor de manchas. Essa é só uma das diversas maneiras aonde você exercita a sua criatividade. A criatividade, ela tá no nosso cotidiano. Eu brinco muito com o meu time, com as pessoas que eu converso, que a criatividade, ela é o talento natural do ser humano em sobreviver. Inclusive, é muito comum a galera que vem de comunidade arranjar uma maneira criativa para resolver a sua vida, a sobreviver ao cotidiano. O que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Vai lá, começa a fazer uma marmita, começa a trabalhar fora. A galera que vem da comunidade, ela tem essa força. A criatividade é uma força de expressão da sua natureza, a natureza de sobreviver. Eu costumo usar de exemplo sempre a minha mãe. A minha mãe, ela foi um baita caso de uma pessoa extremamente criativa, que é uma pessoa que nunca se viu como uma pessoa de fato com muitas ideias, uma pessoa com ideias fora da casa. Ela sempre teve que se virar muito para trabalhar, para nos dar uma condição de sobreviver de fato. Então ela reprecificava roupas e vendia. Então no dia a dia, no cotidiano, na nossa vida, a gente exerce a criatividade de maneiras muito diferentes. Com isso concluímos que a criatividade ela tá no nosso cotidiano, a gente consome criatividade a todo momento e talvez a gente nem perceba o quão criativo nós somos resolvendo nossos problemas do dia a dia. Mas antes de pensar em desbloquear a criatividade, como é que eu aplico a minha criatividade no dia a dia, dentro do trabalho, dentro do nosso mercado de games e esportes, vamos pensar um pouco como ela se difunde ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Em que momento eu posso começar a estudar, o que eu estudo, eu vou explicar para vocês agora. Vou usar exemplos práticos como eu estudo. E é muito engraçado porque ele não tem uma metodologia exata. O ato de ser criativo, ele é um acesso rápido do teu cérebro a conhecimentos que tu já tem dentro da tua cabeça, chamado repertório. A gente brinca muito nos nossos processos de ideação dentro da empresa que a gente atua, que muito desses momentos de desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de projetos, ele vem muito de experiências diferentes. Então, quanto mais pessoas com um passado, uma vivência diferente da sua, melhor você vai construir e desenvolver uma ideia. Lembrando que a ideia, ela é muito melhor criada coletivamente. É muito engraçado quando a gente fala que uma pessoa teve uma ideia ou desenvolveu um produto e atribui a si mesmo, apenas a si mesmo, essa ideia. Muito provavelmente aquela coisa, aquele produto já existe ou alguma coisa muito semelhante já foi rodada no mercado. E falando sobre o Gujo, o que me inspira, o que me faz criar, em que momento do dia eu paro para estudar sobre isso? A gente está sempre cheio de reuniões, em diversos momentos do dia, dentro do nosso momento de lazer, que a gente vai ter uma grande ideia de um projeto. Eu incentivo muitas pessoas que trabalham ao meu redor, trabalham comigo no time, a tirarem um minuto do seu dia dentro do seu próprio período de trabalho para lerem um livro, para lerem algum trecho, algum poema, para acessar as redes sociais de maneira ativa e maneira inteligente, sem ficar consumindo coisas que não tem muito a ver, mas alimentando o seu cérebro, alimentando a sua criatividade com coisas fora da sua bolha. Eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir animes, eu amo o reality show. Então, o reality show é uma coisa que me deixa perplexo, porque ele é um formato que funciona tão bem para todos os temas. Então, você vai ver que o processo de inovação do reality show é agregar novos temas e novas temáticas dentro do seu próprio formato. Ficou um pouco complexo, eu sei, mas você vai ver que ao longo do tempo,
quanto mais consumir, mais filmes, mais leitura que você tiver, melhor você vai fazer essa adequação de formato e ideia. Muitas perguntas, elas sempre giram em torno de, Gujo, como eu consigo consumir uma coisa de lazer de uma maneira mais inteligente? Como a gente faz esse consumo inteligente que eu comentei com vocês? Eu não vou sugerir vocês que vocês façam como eu, que eu anoto muitas coisas quando eu tô assistindo um filme, porque eu tenho um interesse em cinema, em filme. Tenho um interesse que é um interesse pessoal, então eu quero aprender e estudar para além do meu trabalho. Mas vocês podem reparar alguns padrões, padrão de roteiro, quando vocês vão ver algum filme, vocês vão ver que tem uma linha de acontecimento das coisas que ela é comum. Vocês vão identificar alguns momentos que eles são iguais a momentos de vários outros filmes ou várias outras coisas que não só cinema. Então a gente vê muita música que tem arcos dramáticos que são iguais ou muito parecidos com um filme. Então o que é essa liga, né? O que liga as coisas? É o processo criativo que as pessoas tiveram, que provavelmente consumiram da mesma fonte. Então tiveram acesso ao mesmo repertório, ou repertórios muito familiares. Por exemplo, você pode gostar de um tipo de anime como o Naruto, como o Dragon Ball, e eles têm todos uma familiaridade entre eles. Existem animes de diversas maneiras, mas esses animes são animes que são muito parecidos. Muito provavelmente o arquétipo ou essa questão familiar que é muito dita nesses animes, elas foram consumidas de uma mesma fonte, seja ela uma fonte literária, seja ela uma fonte de cinema mesmo. Mas como a gente alimenta essa criatividade, como é que a gente cria processos para a gente estudar, para nós estudarmos e para a gente ser mais efetivo quanto à nossa criatividade? Existem diversas maneiras a qual a gente pode fazer isso. Uma delas é usar as redes sociais de maneira mais inteligente. Diariamente nós consumimos muitas coisas da nossa rede social, mas o algoritmo das plataformas, ele muitas vezes ele bloqueia para que a gente tenha interesses diversos. Então é muito importante que você saiba fazer um setup da sua rede social para que você possa aprender. Muitas vezes eu sugiro que você tenha uma rede social secundária só para manter atualizados os seus estudos, colocando ali as hashtags ou os interesses profissionais que você tem. Usando mesmo o exemplo das redes sociais, a gente pode buscar perfis, pessoas que são inspiradoras para nós, ou mirem algum objetivo de fato. Pense, putz, talvez eu queira ser essa pessoa no futuro. Então a gente vai lá, mira, segue essa pessoa, tenta ver o que essa pessoa fez para estar lá, quais são os consumos associados que essa pessoa traz, que tipo de tema, que tipo de temática eu quero dar para o meu trabalho. Eu, por exemplo, priorizo seguir criadores menores, alguns perfis até de marcas de câmeras, gente que faz as coisas de maneira mais criativa do que seguir um grande diretor de cinema. É um cara que já está consolidado, já tem seu formato, tem suas manias, tem seus vícios, e não é uma coisa que a gente quer trazer aqui, a gente quer aprender. E essa constância de estar aprendendo, sempre em movimento, ela depende muito da gente. Então procure pessoas que tenham o mesmo tipo de conteúdo que você quer fazer. Mas não esqueça, é muito importante que você consuma conteúdos diferentes da sua bolha social. Então, extrapole um pouco, brinca um pouco, tenta ver como esse algoritmo da rede social vai trabalhar, busque livros que você não conhece. Sabe aquela pessoa legal? Pede uma indicação para ela. Que livro você me recomenda? Que filme você acha legal? Estou estudando isso. Converse com seus professores, converse com a sua família. Vocês vão ver que vocês vão ter diversas oportunidades e diversas opções de estudo. E agora iniciando um tema super polêmico, provavelmente algum de vocês já deve ter passado isso na cabeça ou já deve ter ouvido alguém falar, que é o bloqueio criativo. O bloqueio criativo, ele não existe. O bloqueio criativo nada mais é do que a exaustão mental de estar fazendo um tema muito repetido. Então, às vezes a gente tá lá, durante muito tempo, atuei como roteirista. Então, às vezes eu tava cansado de escrever roteiro ou estava cansado de falar até sobre games ou até de esportes e tudo mais. E dado momento eu precisava exercitar esse meu roteiro para outras áreas, para que voltasse depois a ter alguma ideia de games e esportes novamente. Acontece muito da gente delegar a culpa. Então a gente tá delegando a culpa num bloqueio criativo, mas na verdade a gente só tá cansado. Às vezes é muito melhor a gente, em vez de insistir em trabalhar, a gente tirar uma soneca. Mas o que a gente pode fazer para se inspirar e manter motivado, às vezes tem prazos que nós temos que cumprir, não é mesmo? Toma um tempinho, toma uma aguinha, dá uma relaxada, e como o nosso pensamento ele não é linear, a gente acaba forçando o cérebro a seguir o mesmo caminho, e ele não faz esse caminho. Então é muito legal se a gente puder cortar e tomar alguns atalhos. A gente pensar, consumir algum conteúdo de culinária, etc. A gente vai acessar outros caminhos para chegar talvez numa mesma resposta para o mesmo tema. Então, por exemplo, tô lá falando de futebol. Cara, vou consumir um conteúdo de culinária e aí talvez alguma coisa veio na minha cabeça que a gente não sabe, às vezes é muito no banheiro que acontece isso, ou no banho, e aí de repente a gente tem aquele estalo. A gente só tem esses estalos que a gente chama de insights de uma maneira muito
chique, esses sites eles surgem muito do nada. Então é muito quando a gente tá com o cérebro relaxado. Ele, na verdade, ele só tomou um atalho. Ele furou aquele bloqueio de que a gente linear tava forçando para acessar de outra maneira aquela informação que já tinha na cabeça. Conhecimento prévio, ele é repertório, e repertório é a base da criatividade. Uma dica super importante que eu dou para as pessoas é sempre, além do consumo inteligente das coisas, pega um papel, pega uma caneta em casa, assiste um episódio de qualquer coisa que vocês curtem, algum anime, algum reality show, até mesmo um jogo de futebol, e anotem 3 coisas neles. A primeira coisa é o que eu senti assistindo aquilo. Putz, eu fiquei muito feliz assistindo esse jogo, eu gostei muito disso, foi muito legal a relação. Aí a gente começa a fazer correlações. Eu fiquei muito feliz com o jeito que ele fala da família, porque eu me lembro da minha mãe, porque eu lembro do meu pai, e a gente vai construindo uma rede na tua cabeça, vai pensando já e vai desenvolvendo já uma ideia e alguma coisinha. Na segunda parte o que você faria melhor, e aí você vai ver, ele fala da família, eu gostei porque falou do meu pai, falou da minha mãe, a relação é legal, mas o que eu faria melhor? Eu falaria mais do passado da mãe, eu falaria mais do passado do pai, eu falaria um pouco da importância de tal personagem. Tentar construir essa história vai ser sempre muito positivo quando tu quiser ter uma ideia, porque quando você vai ver um conteúdo que você está consumindo, ele vai virar vários outros conteúdos. E tudo que a gente assiste hoje na TV, no cinema, ele nada mais é do que um desdobramento de várias ideias que já existem. E é isso. O que eu incentivo vocês assiste aí a parada que vocês quiserem, quiser jogar um joguinho, alguma coisa, e depois da partida, por exemplo, anotar essas 3 coisinhas. O que eu senti, o que eu gostei e o que eu faria melhor. E assim vocês vão incentivar o seu cérebro a pensar em como vocês podem melhorar as coisas, criar, desenvolver e tudo mais. E é assim que eu encerro esse bate-papo, essa aula. Peraí que deu um bloqueio criativo. Mentira, bloqueio criativo não existe. Todo mundo é criativo. Vamos lá, gente. Confira mais em favelagame.gg. Valeu!